Muitos advogados me procuram com dúvida na contribuição previdenciária patronal. Eles não sabem como é que calcula, se entra no Simples, se não entra no Simples, como é que funciona, e tem razão de me procurar. Por quê? Porque a contribuição previdenciária patronal, ela impacta diretamente no planejamento tributário da sua empresa. Então, um advogado, uma sociedade de advocacia, ele tem que entender como é que funciona esse cálculo. E eu preparei aqui hoje um material campeão que eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai virar doutor em contribuição previdenciária patronal. E eu faço um desafio. Se você não entender hoje, assistindo o vídeo até o final, se você não entender como é que funciona a contribuição previdenciária patronal, você pode me chamar aqui no direct, pode me chamar, que eu entro em contato contigo por uma videochamada, por ligação, te explicar novamente, tá bom? Mas eu tenho certeza que se você assistir até o final, você vai virar doutor. Vamos lá? Eu me chamo Danilo Maroja, sou contador, sou advogado, sou sócio fundador da Advance Contabilidade, uma empresa que eu fundei em 95 e de lá para cá nós temos ajudado muito empresários aí no seu dia a dia. A contribuição previdenciária patronal sempre é uma dor de cabeça para qualquer empresário, porque ele acaba não entendendo como é que funciona direito. E o advogado sócio de uma empresa, que tem uma sociedade de advocacia, não é diferente. E hoje eu vou explicar passo a passo como é que funciona essa contribuição previdenciária em sociedade de advocacia. Cara. Vamos lá? Então, caso você não seja advogado, não tem problema, porque ela também vai servir para você também, qualquer empresário, mas eu vou focar aqui, principalmente aqui no paralelo, aqui no estudo, na sociedade de advocacia, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa, você tem que entender como é que funciona, como é que é composta essa contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária, quando a gente paga a contribuição, quando o empregado paga, o sistema da contribuição previdenciária, ele é financiado por duas pessoas, a empresa e o empregado. Então são duas contribuições. Então quando você contrata o funcionário, quando você contrata um colaborador, tá? O colaborador vai pagar a previdência dele, mas a empresa também vai contribuir, tá? Como é que funciona isso? Então tá aqui, ó. Contribuição previdenciária. Quem é que vai contribuir? A empresa e o empregado. É uma contribuição conjunta, tá? A empresa, ela vai contribuir como? Com a parte patronal e com a parte de SAT terceiros. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre SAT terceiros, tá? Então a empresa paga isso aqui. E o empregado, ele custeia através do salário dele, Você, como empresa, você paga o salário, desconta uma parte da previdência e repassa isso para o governo, tá? A obrigação do repasse é sua, da empresa. Então você pega dele, se apropria e repassa para o governo. Por isso que, quando você não paga a contribuição previdenciária, é considerada apropriação indébita. Por quê? Porque você se apropriou de um valor do funcionário e não repassou para o governo. Tá bom? Vamos lá então. Eu vou fazer aqui uma simulação para vocês entenderem como é que funciona. Então eu estou falando aqui de uma empresa geral, tá? Então vamos lá. Vamos supor aqui, numa folha de pagamento de janeiro de 2025, um empregado aqui ele vai ganhar R$ 2.000. Então o salário dele aqui é R$ 2.000, tá? Em cima de R$ 2.000, o empregado ele vai ser descontado R$ 157,23. Então ele vai receber líquido R$ 1.842,77. Tá? Então você contratou o funcionário por R$ 2.000. Quando você for pagar o salário, você vai reter isso aqui e vai pagar para ele R$ 1.842,77. Tá bom? Legal. Então essa aqui é a contribuição do funcionário, que a empresa reteve, tá? E pagou para ele o líquido de 1.842,77. E a empresa, como é que vai ser a contribuição patronal, cara? A empresa, ela paga a contribuição patronal em cima da folha de pagamento, tá? Lembrando, estamos aqui botando em regras gerais, tá bom? Em cima da folha de pagamento. Nesse caso aqui, a folha de pagamento é R$ 2.000. E o que a empresa paga? Primeira parte que ela paga, INSS patronal. Ela paga uma alíquota de 20%. Isso aqui é fixo, tá? 20%, não muda, tá? Então, em cima de R$ 2.000, ela paga aqui 20%, 400. Então, tipo assim, isso aqui, no final, você está contribuindo para a aposentadoria do seu funcionário, tá? Então, o funcionário aqui, ele vai contribuir com 157 e a empresa vai contribuir também com 20%, R$ 400. Fora isso, a empresa vai pagar aqui SAT. SAT é o quê? Seguro de acidente de trabalho.
paga 1%. Isso aqui é para ajudar o custeio de auxílio-doença, afastamento, tá? Esse valor aqui pode variar, tá? Eu estou pegando aqui o geral, que é 1%, ele vai variar muito se a sua empresa tem acidente de trabalho, se ela não tem acidente de trabalho, tá? Então pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, tá bom? E a empresa ainda vai contribuir com terceiros. Terceiros é o quê? É o tal do sistema S. Senai, Sesc, Sebrae. Então você paga aqui 5,8% no geral, tá? Pode ser também um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sociedade de advocacia, em tese, é 5,8%. Você paga isso aqui para o sistema S, tá? Então, para a Previdência mesmo, vai isso aqui. Isso aqui vai lá para o FAT, lá, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso aqui vai para o Senai, Sesc, Sebrae e o sistema S. Tá? Então, a empresa, no salário de R$ 2.000, ela contribui com R$ 536. Tecnicamente, a contribuição patronal é só essa aqui, tá? Então, vamos chamar de tudo para ficar mais fácil, tá? Então, o empregado, ele vai contribuir com 157, tá aqui, ó. Como é que vai sair a guia do INSS? A guia sai da seguinte maneira. O empregado aqui, ele sai com 157,23, vai sair daqui, ó, vem para cá, nessa guia. INSS patronal, R$ 400. SAT, R$ 20. Terceiros aqui, R$ 116, tá? Dá a entender aqui, então a empresa ela vai pagar uma guia de R$ 693,23. Dá a entender que isso aqui tudo é despesa da empresa, não é. R$ 157 aqui é do funcionário, tá? A gente acaba falando, poxa, eu pago R$ 700. Não, você não paga R$ 700. O funcionário também está contribuindo, mas é alto, né? Você pagar aqui, ó, R$ 536 de previdência, assim, né? Numa guia, eu também acho alto. Mas, Danilo, eu estou no Simples Nacional, eu preciso pagar isso? O Simples Nacional não é um sistema de tributação simplificado, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é para o geral, tá? Como é que funciona o Simples Nacional? Tá. O Simples Nacional, a base de cálculo dele é o faturamento, primeiro ponto. É o faturamento, tá? Quais são os tributos que englobam o Simples Nacional? Imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI e o CPP. Contribuição previdenciária patronal. Então, isso aqui tudo você vai pagar numa guia só em cima do seu faturamento. Então, exemplo, quem está aqui pagando o Simples Nacional, em tese, o CPP, que é sobre a folha de pagamento, ele não paga mais sobre a folha, ele paga sobre o faturamento. Tá? Mas qual é o problema? O Simples Nacional ele é feito por 5 anexos. Tá? Então temos anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5. E cada anexo ele tem uma atividade. Exemplo, anexo 1 é comércio. Quem está no comércio, ele está no anexo 1. Então o comércio não tem, por exemplo, ISS, então ele não paga ISS. Então aqui o ISS é excluído. Tá? Não paga IPI, não tem transformação. Então ele também não paga aqui, o resto é que paga, tá? A indústria, mesma coisa, a indústria aqui não paga ISS, mas paga IPI. Então eles fizeram anexo e cada um entra ali no anexo, tá? Qual é o problema dos serviços? Os serviços nós temos 3 anexos. Anexo 3, 4 e 5. O mais famoso é o 3, que é o melhor dos anexos, tá bom? Mas a empresa de advocacia, ela não entra no 3, ela entra no anexo 4. Tá? Que são tributos diferentes. Vamos aqui fazer o seguinte, vamos comparar o anexo 3 do anexo 4. Lembrando que em cada anexo aqui tem um conjunto de impostos, tá bom? Vamos lá então. Bom, no anexo 3, quais são os tributos que estão inclusos? Imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, ISS e CPP, a contribuição previdenciária patronal. E no anexo 4, quais são os que estão inclusos? Imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS e ISS. Não tem contribuição previdenciária patronal, não tem. Então, no anexo 3, quem está no anexo 3 não paga a CPP. E quem está no anexo 4 paga a CPP. Por isso que a guia da Previdência do anexo 3 é muito menor. Por quê? Porque você só está pagando aquilo que você reteve do funcionário, que não é despesa sua, é do funcionário. E no anexo 4, não. Você paga aqui, né, a CPP por fora. Né? Então, o anexo 3, a CPP é sobre o faturamento, e o anexo 4, a CPP é sobre a folha de pagamento, que é o caso dos advogados. Ah, mas isso é injusto. Mais ou menos. Por quê? Se você for pensar bem aqui no anexo 3, né, ele começa a colheita de 6%.
No anexo 4, ele começa com alíquota de 4,5%. Então, você está vendo aqui que a alíquota aqui ela é menor. Tem uma diferença de 1,5. Esse 1,5 justamente é CPP, que você não está pagando. Tá? Então, aqui, na verdade, quem está aqui nessa faixa aqui de 180 está pagando 1,5 de CPP sobre o faturamento. É bom ou ruim? Depende. Se eu for pensar aqui numa empresa que está no anexo 3, exemplo, vamos pensar numa contabilidade, que contabilidade é anexo 3, que não tem funcionário. É ruim. Eu estou pagando ali uma CPP que eu não tenho, que eu não deveria pagar. Vamos aqui no anexo 4, aqui, um escritório de advocacia. Eu tenho aqui um escritório de advocacia e eu não tenho funcionário. É ótimo. Você já não está pagando o mesmo CPP, então depende de cada caso. Não dá para falar um é melhor, o outro é pior. Por isso que é importante você fazer um estudo tributário. É muito importante você fazer estudo tributário, tá? Por quê? O escritório de advocacia, ele está aqui dentro. Até que no estudo tributário, a folha de pagamento em tese, na parte de impostos ali federais, a gente vai colocar ele só para compor a folha mesmo, ali para o cálculo de previdência, incluir ali. Porque tanto faz. O escritório de advocacia, se ele está no Simples, se ele está no lucro real, ou se ele está no lucro presumido, a previdência vai ser a mesma, ela não vai mudar. Não vai mudar. O que vai mudar ali vai ser o tipo de tributação do imposto de renda. Ah, é melhor pagar imposto de renda no Simples ou lucro presumido. Isso tem que ser estudado. Mas a CPP não. Então vamos fazer aqui um resumo geral, porque eu falei que você vai sair daqui entendendo tudo sobre CPP, tá? Então vamos voltar lá para o comecinho, cara. A CPP aqui, ela é dividida em duas partes de contribuições, tá? A contribuição previdenciária, a empresa paga uma parte, o empregado paga a sua parte. Isso aqui é feito sobre a folha de pagamento no geral, tá? Então, o empregado que ganha R$ 2.000, ele vai contribuir com 157,23 e a empresa, quando ela paga a folha de pagamento de 2.000, ela vai contribuir com 136 reais, com R$ 536, tá? E a guia vai ser assim: parte empregado, parte empresa, tá bom? Escritório de advocacia. A escritório de advocacia, por que ela tem que pagar a CPP por fora? Porque o escritório de advocacia está no anexo 4 e no anexo 4 não engloba a CPP. Não engloba, tá aqui, ó. O anexo 3 tem a CPP, então aqui nesse caso a CPP, a contribuição previdenciária patronal, é sobre o faturamento, tá? E o anexo 4 aqui não tem a CPP, mas paga um alíquota menor sobre o faturamento. Aqui a CPP é sobre aqui a folha de pagamento. Por isso que no planejamento tributário em si, a gente faz separado a CPP, porque não vai depender isso aí para a questão, para a questão previdenciária. Não adianta, você está no Simples, lucro presumido e lucro real, tá bom? Pessoal, esse é o recado, esse é o material que eu queria passar, essa é a aula que eu queria dar para vocês. Eu tenho certeza aqui que agora ficou muito claro o que é CPP. Conforme eu falei para vocês, caso você não tenha entendido, me chama aqui, cara, que eu vou dar um jeito de entrar em contato contigo, a gente conversa e eu te explico melhor, tá bom? E se tiver alguma dúvida, chama o pessoal da Advance Contabilidade, nós temos especialistas aqui, nós somos especialistas em sociedade de advocacia, tá? Chama o pessoal aqui da Advance Contabilidade, né? Marca uma reunião e a gente pode fazer para você o seu planejamento tributário, tá bom? Vamos que vamos, gente. Até a próxima. Aproveitando, não posso deixar de falar, se inscreve no canal, ative o sininho aí para as novas matérias, novas notícias e manda essa matéria para o advogado, colega seu, que também tem dúvida. É importante esse material chegar a outras pessoas, tá bom? Vamos que vamos, gente.